Glórias a Deus. Quantos estão felizes por estar numa nova aliança? Amém? Glórias a Deus. Foi Ele quem começou essa obra, queridos. Fala assim, foi Ele que começou essa obra em mim. Aleluia. Deus Ele não tem problema de TDAH, de começar algo e não terminar. Ele não tem problemas de esquecimento, de memória. Deus não tem esses problemas, queridos. Ele começa algo, ele termina, ele completa. E na verdade, se nós olharmos espiritualmente, essa obra já está terminada. Amém? Porque lá na cruz, nosso velho homem estava lá. Agora, nós estamos agora vivos por causa dessa obra completa que ele realizou. A nossa vida, ela começa de uma obra terminada. A nossa edificação acontece na medida que a revelação de tudo aquilo que ele fez vai iluminando os nossos corações. Nós estamos aqui para sermos transformados, para sermos edificados. Estou provando do... Amém? O negócio está potente aqui. Glória, porque eu não toquei violão hoje. Não, tá bom. Mas tá bom. Deixa aqui esfriar, que daqui a pouco vai crescer mais. Mas é sempre bom nós começarmos o dia, seja uma mensagem, aquilo que formos fazer, nós precisamos ver tudo terminado. E talvez a gente pare e pense, mas nós precisamos fazer a obra. A obra, a Bíblia diz que nós somos feituras do Senhor, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, que de antemão o Senhor nos preparou para nós andarmos nelas. Nós estamos apenas andando naquilo que Deus já preparou, amém? Você não está por acaso aqui. Você está aqui porque o Senhor te trouxe, o Senhor preparou todo o ambiente, tudo que Ele tem preparado para nós. Então, nossa perspectiva começa de uma obra terminada, onde nós estamos assentados com Cristo. Glória a Deus. Mas, irmãos, eu quero falar a respeito de um assunto que é muito tocado. Eu falei há 2 semanas atrás a respeito daquele 2 Crônicas 7,14. Né? Se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar minha face, se arrepender dos seus maus caminhos, então ouvirei dos céus. E é uma fala muito comum nas igrejas. Assim como é uma fala muito comum a respeito de arrependimento. Amém? E eu quero falar sobre o arrependimento promovido por Deus. Queridos, entenda que a graça é sempre Deus realizando, Deus fazendo. E essa confiança que nós precisamos ter, tudo que nós vamos fazer é porque Deus está fazendo. O próprio Jesus, tudo que ele falava assim, o que eu faço não sei eu quem faz, mas o Pai que está em mim é quem faz as suas obras. Certo? Se nós vivermos debaixo dessa consciência, nós vamos romper com muitos limites daquilo que nós fazemos e achamos que nós não damos conta. E nós não temos capacidade para fazer. É claro que Deus nos deu dons. Deu dons à igreja. Deus liberou graça para cada um. Para um, Ele deu dom para cantar, outro para pregar, para tantas coisas que a igreja precisa, e nós como corpo, precisamos estar cada dia mais atentos para que o nosso talento, o dom que Deus nos deu, não esteja enterrado, mas esteja ativo. Amém? E talvez a gente passe, mas meu dom é pregar. E o pregar não tem a ver apenas com o microfone. Você tem oportunidade para pregar em todo o tempo. A Bíblia diz, prega a palavra em todo o tempo. Fora do tempo, em qualquer momento, onde você está. Amém? Mas eu quero dizer que existe dom, existe uma graça, mas não é, o meu foco não é esse.
O meu foco é a respeito desse arrependimento promovido por Deus, porque eu estou dizendo que Deus que promove em nós isso. Teve um grande evento aí no Brasil, que é louvável, abençoado, e eu acredito muito nas transformações, mas existe ainda aquele clamor do arrependimento, e nós precisamos entender muito bem daquilo que significa arrependimento, porque parece que as coisas só acontecem se houver um arrependimento, e às vezes nós confundimos o que é esse arrependimento. Amém? E eu quero centralizar a minha mensagem em Lucas, no Evangelho de Lucas, no capítulo 24, a partir do versículo 45, são versículos em que Jesus vai falar, em que ele vai expressar. Entenda que as falas de Jesus, no início dos evangelhos, Mateus, quando começa no capítulo 1, 2, 3, 4, 5, momentos que Jesus ensinou debaixo de uma aliança que não era nova ainda. Amém? Tanto que Jesus fala assim, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Mas Jesus depois fala que o reino está dentro de nós. Então nós precisamos ler as Escrituras com discernimento, com sabedoria, entendendo a graça, a obra consumada, aquilo que Jesus fez. Porque a nova aliança, ela não começa com Mateus no capítulo 1. Ela começa quando Jesus pega aquela cruz e começa a derramar seu sangue. Esse é o sangue da nova aliança. Quando ele morre, antes ele diz, está consumado, ele consuma aquela obra perfeita, a obra mais perfeita executada sobre a terra. Amém? E no terceiro dia ressuscita, para a nossa completa justificação, e ele termina aquela obra. E agora ele anda, nós precisamos agora enxergar aquilo que Jesus fez, algo terminado. Vou dar um exemplo aqui. Se nós estamos nesse lugar, graças a Deus tem porta de vidro, às vezes, distraidamente, a gente pode não enxergar a porta de vidro, mas tem uma porta de vidro ali. Porque está terminada. A obra que terminou. Mas se eu andar como se não tiver terminado, eu vou bater minha cara na porta de vidro. E não vou ver que está terminado, tem uma porta ali. Então nós precisamos andar conscientes de que algo já aconteceu. E nós estamos aqui com o Espírito Santo revelando para nós aquilo que Jesus fez. E aqui Jesus ele começa a falar. E a Bíblia diz aqui, no Evangelho de Lucas 24, 45, então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. E lhes disse, entenda, Jesus abriu o entendimento deles. Quer dizer que antes eles não tinham. Muitas das coisas que Jesus falava, eles estavam assim, não entendiam. Isso não é para nós, queridos. O Espírito Santo está em você, para você entender as Escrituras. A unção, a Bíblia diz que a unção nos ensina. Lógico que Deus levanta os ministérios, pastor, mestre, enfim, as pessoas que vão ensinar. Mas sempre no seu coração, a partir do ensino de quem ministra, vai haver o Espírito Santo para testificar a verdade. Amém? Ele vai testificar, não, é isso mesmo. A palavra é isso. E em nós deve haver curiosidade. E não apenas curiosidade, mas necessidade de abrir as Escrituras. De ler a palavra. De conhecer o seu testamento.
aquilo que é seu, aquilo que diz respeito a você, aquilo que Deus confiou a você como filho. E continua aqui as Escrituras: assim está escrito, que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia. Então eles não entendiam nada disso, até que isso aconteceu, e ele está dizendo, assim as Escrituras diziam, e que em seu nome se pregasse arrependimento, fala assim, arrependimento, para a remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. Se nós olharmos com um olhar natural e sem compreender as Escrituras, quando a gente olha assim, pregar arrependimento. Uau, então eu tenho que pregar arrependimento. O arrependimento para quê? Para a remissão dos pecados. Então, eu prego arrependimentos para ter a remissão de pecados. Você faz essa análise, você vai entender dessa forma. Eu preciso arrepender para ter meus pecados perdoados. É o que está escrito aqui. Amém. Não adianta nós rechaçarmos algumas falas de pessoas religiosas que fazem mistura. Nós precisamos ter fundamento para explicar qual a razão daquilo que nós cremos. Não é simplesmente dizer, não é assim não, não é assim não. Nós precisamos ter base. Amém. Ter consciência. Ter como o povo de Bereia, a igreja em Bereia, eles tinham a excelência, eles queriam, é isso mesmo? Anota, registra. Olha, quando chegar em casa eu quero saber mais sobre isso. Amém. É isso que Deus espera de nós. Porque, à medida que nós vamos crescendo nessa revelação, queridos, a sua vida vai sendo transformada. Você não está aqui para ser mais o mesmo. E glórias a Deus que o Evangelho tem um poder transformador em nossas vidas. O Evangelho não te coloca debaixo de um esforço, ele te coloca debaixo de um descanso. O descanso daquilo que foi realizado. Eu compartilhei uma mensagem com vocês no grupo. Eu vou dizer do Maurício Fragalho, eu achei muito interessante. Que o domingo é o nosso dia de descanso. O dia de nós contemplarmos o Senhor, descansarmos. O tempo que nós estamos aqui, nós estamos sendo abençoados, alimentados. E a nossa vida, a nossa jornada, ela não começa na segunda. A nossa vida, a nossa jornada começa no domingo, no descanso. Quando começamos a descansar, aí nós estamos prontos para o trabalho. Não é chegar na sexta, no sábado, trabalhei, agora vou descansar. Não, eu descansei, agora posso trabalhar. Amém? Então, a nossa vida, ela começa a partir do descanso, que tem a ver com a obra consumada. Mas voltando aqui, Jesus está dizendo, então preguem o arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. Então, não é uma mensagem apenas para um lugar, é para todas as nações. E, queridos, Jesus já tinha acabado de morrer, ressuscitar, e deu as últimas palavras. E está prestes a sair do meio deles. Imagina, Jesus te dá uma recomendação. Gente, daqui a pouco estou subindo, tá? Você vai fazer o que? Fala tudo aí, que eu vou registrar tudo. Vou anotar, senão pode acontecer de esquecer. Pode acontecer de eu me lembrar depois. Eu imagino que, lógico que tinha no meio de Jesus, né? Aqueles que gostavam de escrever. Tanto é que os evangelhos vieram por meio daqueles que escreveram cada passo de Jesus, cada detalhe, cada milagre. Mas, enfim, foi a última recomendação. Pregue arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. Vós sois testemunhas dessas coisas. Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai, que é o Espírito Santo. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder.
Até aí tudo bem. Agora nós vamos esmiuçar esse versículo que fala sobre esse arrependimento para a remissão de pecados. Eu já preguei uma mensagem muito parecida com essa em 2022, 3 anos atrás. E Deus foi acrescentando algumas coisas novas aqui. Mas vamos lá, vamos pegar 3 palavras dessa fala de Jesus. É apenas um fruto desconhecido, que nós precisamos conhecer o que é. Vai que é bom, né? Que a gente não está comendo. Volta e meia eu passo por uma frutinha dessa assim, eu nunca tive curiosidade para saber o que é. Mas amém, voltando aqui na mensagem. Eu quero fazer analisar cada um desses termos, desse ultimato de Jesus para que os discípulos pregassem. A primeira palavra eu quero falar arrependimento. Amém? Né? Arrependimento, nós sabemos, vocês já ouvem muito, que o grego é metanoia, que é mudança de mente, é transformação de mente. Envolve conversão? Lógico, porque sempre quando você muda a sua mente, vai haver mudança, transformação da sua vida. Às vezes, uma direção diferente você vai ter. Você estava indo para um lugar e Deus mudou o seu coração e você fala, por que eu estou seguindo isso? Isso não é o meu propósito. Eu vou para o lugar que Deus tem para mim. Eu vou para esse lugar onde Deus preparou. E é muito importante essa palavra. E a gente não pode classificar essa palavra como apenas remorso, lágrimas, pranto. Senhor, nos perdoa, Senhor. Perdoa a nossa nação, Senhor. Perdoa os nossos pecados. Por quê? A metanoia, ela acontece a partir da revelação do Espírito Santo no nosso entendimento, de que nós sabemos que o perdão, ele foi algo estabelecido para todas as nações. Você não precisa pedir por algo que Deus já te deu. Amém, irmãos? É lógico que é para os filhos, mas isso envolve todas as nações. Eu vou chegar lá com vocês. Mas é muito importante essa palavra arrependimento, porque constantemente nós precisamos de arrependimento. Constantemente nós precisamos de metanoia. Constantemente nós precisamos de transformação na mente. Porque a nossa alma, queridos, ela é imprescindível no processo da nossa vida. Se você entende que a sua alma precisa de transformação, de mudança, de crenças, de situações que nos limitaram, situações que nós vivenciamos, de traumas, que por mais que a gente não esteja consciente agora, mas marcaram a nossa vida lá, são situações que travam a nossa vida. Uma alma travada, o espírito vai estar travado. Simplesmente assim. Por mais que o seu espírito seja livre, por mais que o seu espírito seja como o de Jesus, se a sua mente não está sendo renovada, a transformação não está acontecendo. Quem diz isso não sou apenas eu, mas a palavra, Romanos capítulo 12, não vamos abrir, mas nós conhecemos. Paulo diz, rogo-vos, pois, irmãos, pelas compaixões de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional, é o culto da mente. É aquilo que nós oferecemos a Deus. Eu não quero mais esse pensamento, porque esse pensamento é das trevas, mas eu quero o pensamento que vem do Senhor.
Eu não quero mais essa mente carnal. Isso é oferecer o culto, irmãos. É você oferecer. Eu não quero mais pensar dessa forma. Eu quero uma mente, pensamentos altos do Senhor. Agora, se nós analisarmos todo o contexto, vamos ver que o arrependimento, o principal de tudo isso, tem a ver com aquilo que está nessa frase que Jesus falou. Jesus nos dá, queridos, no meio da simplicidade, coisas muito profundas. Quando ele fala arrependimento para remissão. Porque Deus sabe que um homem que entende o perdão em si, ele é liberto de muitas coisas. Pessoas que têm dificuldade de perdoar são pessoas travadas. Pessoas que têm dificuldade de receber o perdão são pessoas travadas. E Deus quer nos destravar. Amém? Isso não é essas falas, né, que a gente ouve, mas realmente é. Deus quer nos destravar. Deus quer que nós avancemos. Como eu falei, a alma é onde residem as nossas emoções, os nossos pensamentos, a nossa razão. E isso tudo, sem o Espírito, o homem passou a depender apenas do natural para viver na alma. E no natural tudo morre, queridos. Mas somente uma alma vivificada por meio de um espírito regenerado, uma consciência de um espírito novo. Por isso que a Bíblia diz que Deus nos deu um espírito novo. Somente assim nós podemos ter pensamentos altos. O pensamento do alto. Eu gosto muito quando Paulo fala em Colossenses, no capítulo 2, ele está falando, irmãos, não adianta você ficar lutando, não faça, não prove, não toque, não faça isso, não faça aquilo, porque isso não tem valor e poder para refrear os impulsos da sua carne. Quantas pessoas lutam contra o pecado sem o discernimento da verdade completa daquilo que Jesus Cristo fez? Aí é como se desse um salto. Eu imagino assim as Escrituras, queridos. Eu me divirto e eu me imagino dentro de um... Às vezes as Escrituras me dão essa imaginação em Deus. Quando eu penso no homem lutando, no capítulo 2 de Colossenses, de repente vai para o capítulo 3, é como se Deus me levasse lá para o alto. Ele fala assim, se vocês foram ressuscitados com Cristo, somente é ressuscitado quem já morreu. Pensem nas coisas do alto. Busquem as coisas do alto, onde Cristo está sentado. Agora, se você não se vê nesse lugar, como que você vai buscar essas coisas? Amém? Como que você vai buscar coisas do alto se você não se vê no alto? Fica muito distante. Utópico, fica muito teórico. Mas quando nós começamos a envolver pensamentos e emoções, nós vamos começar a experimentar a verdade da palavra na sua essência, no nosso dia a dia. Por isso que é tão importante aquilo que nós cremos na palavra. A outra palavra, dentro do contexto daquilo que Jesus falou, é pecado. Amém? Que ele falou, arrependimento para remissão de pecado. E o que significa pecado? Hamartia, que é não ter parte em. Errar o alvo, estar errado, ofensa, violar a lei divina. Tudo isso é significado pecado, segundo o dicionário grego. E na verdade, todo homem já nasceu fora do alvo. Todo homem já nasceu debaixo do pecado.
ninguém se tornou pecador simplesmente porque pecou. Nós nos tornamos pecadores porque nascemos do pecado. É uma questão de natureza. É uma questão de quem nós éramos. Deus não tem condição, não teria condição de resolver o problema do pecado se não mudasse a natureza, se não cortasse o mal pela raiz. E a raiz está no velho homem que foi crucificado, para que o novo homem agora tivesse essência divina. Você pode dizer, eu tenho uma essência divina. É crendo nisso que você vai ter expectativas que o fruto de Deus se manifesta em você, o fruto de justiça, o fruto do Espírito se manifesta em você. Agora, entendendo isso, nós vamos ver, beleza, eu tenho uma nova natureza, e agora eu vou me santificar pela lei, eu vou ver tudo aquilo que a lei diz para me santificar. Vai resolver o meu problema? Não vai. Porque o que diz Romanos capítulo 7, versículo 8? Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, o que ele fez? Despertou em mim toda a sorte de concupiscência, porque sem lei está morto o pecado. Então, o mandamento, a ordenança, a exigência da lei, sempre quando você está debaixo da lei, aqueles mandamentos da lei, não minta, honre, perdoe, ame, faça tudo, tudo que te traz exigência para você fazer. Isso bate e desperta a sua carne. Desperta a sua concupiscência. Por isso que não diz respeito a você fazer, mas Deus em você fazendo. Amém. A vida cristã, vou dizer uma coisa para vocês, é impossível de ser vivida sem Jesus. Amém. É impossível de ser vivida sem Jesus. Quando eu vivo a vida cristã batendo no meu peito, porque eu amo, porque eu perdoo, porque eu faço isso, porque eu faço aquilo, tem problema nisso. Amém. Mas a humildade nos leva para um lugar de maturidade onde eu reconheço que tudo que eu faço é por meio dele. Amém. Por isso que a ele nós damos glória. A quem nós damos glória? A quem trabalha. A quem trabalha. Entende? Então, que quando eu tento me santificar pela lei, eu preciso fazer isso, preciso fazer aquilo, estou debaixo de exigência. As exigências, que palavra enjoada, exigências, elas são necessárias. É necessário você perdoar, é necessário você amar, é necessário você não mentir, é necessário você fazer tudo que precisa ser feito. Mas tudo que você precisa fazer agora, você faz, não porque é exigido, mas porque existe graça em você. Mas porque Jesus está em você. Amém. Isso arranca, mais uma vez, os limites da nossa alma. Quando a gente vê debaixo de pressão, queridos, todos nós vivemos pressão na vida. Se tem algo que é ruim, é tal da pressão. Você se vê debaixo de algo que você tem que fazer, mas você não tem forças para fazer. Você se sente estressado. O que você tem que fazer? Mateus 11, 28. Vinde a mim, todos vós que estáis
cansados e sobrecarregados, porque eu vos aliviarei. Porque a vida em Deus começa com alívio, não começa com opressão. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Amém. Isso é importante. E nós estamos ainda no tema pecado, e nós precisamos entender, como Paulo falou, que o mandamento, ele aguça o pecado, e volta e meia eu falo isso com vocês, eu falo, irmãos, não olhem para trás. Não olhem para trás, tá, gente? Dá vontade de quê? De olhar para trás. É isso que a lei faz. E a lei é boa, mas ela não tem poder para nos transformar. Mas a graça, ela produz esse ambiente de transformação. O que Deus está fazendo de você? Quando eu trago essa mensagem, Ele arranca o fardo, Ele arranca o peso, e coloca o descanso, e te coloca debaixo do descanso. E quando você descansa, queridos, há a liberação do Espírito Santo para você, para que Deus flua em você. Agora vamos falar um pouquinho mais sobre a concupiscência, a tentação e o pecado. Nós estamos falando ainda no tema de pecado, que é importante. Tiago capítulo 1, versículo 13 a 15, diz assim: ninguém sendo tentado, diga de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Depois a concupiscência concebido, dá luz o pecado, e o pecado sendo consumado gera a morte. Então, o que dá luz ao pecado é a concupiscência. A concupiscência está em todo o nosso ser. Todo o nosso ser, deixa eu melhorar essa fala. Todos nós temos concupiscência. Porque está na carne. Isso só vai ser removido quando o nosso corpo é transformado. Semelhante ao corpo de Jesus. Porque assim como nós fomos salvos quando cremos em Jesus, no nosso espírito, a nossa alma está sendo salva na revelação da palavra. E nós estamos aguardando também a salvação do nosso corpo. Porque Deus nos salva por completo. A salvação do espírito ficou no passado. A salvação da nossa alma está ocorrendo agora, quando recebemos e acolhemos a palavra. E a salvação do nosso corpo é o que nós estamos esperando, para que o nosso corpo seja transformado no arrebatamento. Amém? Mas veja que a concupiscência, essa cobiça, esse desejo maligno, está em nós. E cabe a nós vivermos debaixo da graça, para que essa concupiscência não ganhe força, ela não seja despertada. Como Paulo falou, veio o mandamento, despertou a concupiscência. Então, quando você se vê debaixo de exigência, de pressão, é como se estivesse abrindo a janela, o sol bater e despertar a concupiscência. Não, queridos, feche essa janela logo. Vá para Jesus. Vá para o descanso. Começa a declarar: eu sou amado por Deus, eu estou nele, tudo que eu faço por meio dele, eu não posso fazer nada sem ele, ele mesmo disse. Eu estou falando isso para vocês entenderem a natureza de vocês, que é a velha natureza. Agora, a carne não é você não é a carne, você é o espírito, você é o homem espiritual. Por mais que você às vezes tenha desejos carnais, tem às vezes esse despertar para a concupiscência, isso não faz de você um homem carnal. Você é um homem e mulher espiritual. Vós, porém, não estáis na carne, mas no espírito.
Paulo falou da forma genérica para a igreja. Amém? Agora, quando nós olhamos para toda essa condição do pecado, sabemos que o pecado gera morte. Se eu pecar, eu vou morrer? Não, porque nós já morremos. Mas só que nós sabemos que pecado gera consequências. Deixam rastros, deixam manchas. Mas graças a Deus que a consequência da condenação não vai haver. Bem-aventurado o homem que tem seus pecados cobertos. Bem-aventurado o homem que tem suas transgressões perdoadas. Bem-aventurado o homem é aquele a quem Deus nunca, jamais imputará o pecado. Vai cobrar o preço do pecado. Amém? Nós estamos debaixo dessa condição. Quem fala isso que eu acabei de falar aqui é Davi. Davi desejava viver no tempo que nós estamos hoje. Porque nós sabemos o quanto houveram consequências na vida de Davi. Duras consequências em sua casa. Ainda que Deus foi muito gracioso com ele. Mas eu quero agora, voltando a falar, porque o pecado, ele gera esse senso de separação, e nós não queremos isso, queridos. Esse senso de condenação. Porque sempre quando nós pecamos, quando nós erramos, se não houver uma compreensão correta daquilo que foi feito, nós ficamos lutando com aquilo, com aquela consciência. Enquanto nós não nos vemos na revelação da graça, ficamos distante de Deus, ficamos igual Adão, se escondendo com vergonha. Amém? Até que Deus aparece e provê vestes para ele. Foi isso que Deus fez. E é isso que eu quero falar, o próximo tema. A próxima palavra, que é remissão. Eu estou fazendo toda essa entrada com vocês para explicar a palavra arrependimento. O que é remissão, queridos? A palavra aqui é a fezes. Ixi, agora que eu percebi essa palavra. Livramento da escravidão ou prisão. Remissão ou perdão de pecados, permitindo que sejam apagados da memória. Enfim, essa é a condição da remissão. Agora, entenda que se eu não tenho a compreensão da remissão, eu não posso viver as realidades que Deus tem para mim. Abram comigo lá em 1 João, capítulo 2, versículo 1 a 2. É muito importante isso, queridos. Porque Jesus falou, pregue arrependimento para remissão de pecados. Remissão é perdão. O que 1 João 2,1 diz, filhinhos meus, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Faça em si, todavia alguém pecar, temos, percebam o verbo, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios pecados, mas ainda pelos do mundo inteiro. Cabe uma reflexão aqui. Se Jesus é a propiciação ou perdão pelos pecados do mundo inteiro, faz sentido eu clamar, Senhor, perdoa o povo, perdoa as nações, perdoa fulano, perdoa, se Jesus é a propiciação por todos os pecados? Só pensem comigo, faz sentido? Faz sentido se Ele é a propiciação pelos nossos pecados?
Isso não quer dizer que o povo está perdoado. Porque um povo perdoado, ele precisa se apropriar do perdão em Jesus. Aí que entra o arrependimento. Nós vamos chegar lá. Estamos entendendo a palavra. Deus sabe o quanto que o perdão, ele é revelador e transformador para as nossas vidas. Quanto que a consciência de perdão, eu sou perdoado. Queridos, vocês estão aqui, eu creio, todos vocês estão em Cristo, vocês já foram perdoados. Completamente. João, ele começa de uma forma, no capítulo 2, versículo 1, filhinhos. Aí no versículo 17, ele fala assim, ora, o mundo Deixa. É esse, é o 12. Obrigado, Pedro. Filhinhos, eu vos escrevo porque os vossos pecados são perdoados por causa do seu nome. E a gente para pensar assim, o que Jesus quis dizer? Arrependimento para a remissão de pecados, se os pecados são perdoados por causa do seu nome. Você entende quando que você ouve uma coisa muitas vezes aquilo se torna uma verdade que é difícil de ser removida? Parece que se eu não chorar e se eu não, Senhor, eu estou assim, Senhor, eu lamento muito pelo que eu fiz, Senhor, por favor, me perdoe. Se eu não tiver essa atitude, parece que eu não recebo. Mas o fato é que eu recebo não é por causa de mim, é por causa de Jesus. Porque o arrependimento não é uma obra sua. Não vamos chegar lá. Fala assim, não. Fala com o seu vizinho, não vamos chegar lá. Tem arrependimento para nós. Amém. João, ele diz assim, 1 João 2, versículo 15 a 17. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Então, a concupiscência, aquilo que gera o pecado, está no mundo. E isso tem força em mim por causa da ausência do amor do Pai. Queridos, isso é uma verdade. Pessoas que tiveram rejeição familiar, rejeição dentro de casa, têm uma propensão forte para a concupiscência. Porque aguça. Agora, em Cristo nós somos resgatados. Porque se você entende o quanto você foi amado, aquele amor do Pai em você, ele suprime toda a ação da concupiscência na sua vida. Pessoas que lutam com drogas, com vícios, com situações na carne, ele precisa se refugiar nesses versículos. Olha, por quê? Voltando lá no versículo 15, olha o que diz: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o que há no mundo? A concupiscência, amém? O que acontece se alguém ama? Quem ama o mundo? Qual é a condição das pessoas que amam o mundo? É porque o amor do Pai não está nele. Então, se o amor do Pai está nele, ele não vai amar o mundo. Amém? Por que eu estou amando o mundo? Porque o amor do Pai não está preenchendo a minha vida. Porque esse amor profundo de Deus não está preenchendo a minha vida.
E não adianta. Para quem está agarrado no mundo, lançar mandamentos para ele. E aquilo vai despertar mais ainda a concupiscência. Mas quando o amor do Pai é revelado, e só o Espírito Santo pode fazer isso, lógico que nós temos a participação, quando nós pregamos a palavra, nós ensinamos, aquela concupiscência vai perdendo a força. Por isso que a graça é tão reveladora e transformadora, que ela opera lá na raiz. Opera naquele lugar onde nós não temos nem muita consciência. Você começa a se sentir amado. De repente você está lá, papai, meu papai, o Senhor me ama. E aquilo vai tomando seu ser. São realidades, vai tomando seu ser, vai preenchendo o seu ser. E de repente você vai perdendo o desejo pelas coisas do mundo. E você começa a viver, querer viver o que é a vontade de Deus. Amém, irmãos? Isso é uma verdade. Por isso que Paulo ele ora para que nós venhamos ter a revelação da altura, da largura, do comprimento, da profundidade do amor de Cristo, que excede a todo e qualquer entendimento. Você pode dizer, o Senhor me ama completamente? O Senhor me ama completamente. Não. Agora você disse porque eu disse. Diga porque o Senhor disse para você. Amém? Porque é Ele que disse isso, queridos. Agora, o amor do Pai, você vê que eu estou trazendo uma verdade para você, para dizer o quanto que isso é profundo para nossas vidas. Porque 1 João capítulo 4, versículo 10 diz o quê? Nisto consiste o amor. O que é o amor? É Deus ficar só passando a mão na sua cabecinha? No filhinho? É fazer suas vontades? Não é o amor. Mas o amor consiste, que ele está dizendo aqui, não que nós tenhamos amado a Deus. Não envolve, o amor de Deus não envolve o seu esforço de amá-lo primeiro. Aí você pode me falar e me questionar, e eu gosto quando me questione. Dan faz isso muito, questionar no bom sentido, querer descobrir. E nós estamos aqui que precisamos nos aprender essas coisas. Mas a palavra de Deus nos diz: ame a Deus como mandamento, ame a Deus com toda a sua força, com todo o teu entendimento, com toda a tua alma, e ao próximo como a ti mesmo. Jesus resumiu esses 2 mandamentos como os mandamentos da lei. Mas depois ele disse, no Evangelho de João, capítulo 13, um novo mandamento vos dou. Amai uns aos outros como eu vos amei. Então houve primeiro uma reação, uma ação de Deus em me amar primeiro. Deus depositou esse amor com o propósito que esse amor seja sacado na vida do outro. Amém? Que seja transferido, compartilhado, vivido na igreja. Porque não é, eu sou amado, sou amado, sou amado. Você vai provar que você é amado quando você também ama. Amém? Porque todos aqueles que são nascidos de Deus amam aqueles que são gerados dele também, porque são irmãos. Amém? Isso é uma verdade, queridos. Ele diz aqui, olha, não que nós tenhamos amado a Deus, mas que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Perdão por todos os nossos pecados. O amor de Deus consiste no perdão de Deus. Por isso que Jesus disse, quem muito foi amado, muito foi perdoado. O
quanto você foi completamente perdoado, quanto você entende a profundidade desse perdão, é o quanto você vive essa plenitude desse amor. Porque lá no fundo, às vezes nós temos dúvida que somos amados tão assim, mas Senhor, não é o perdão lá para trás e daqui para frente? Parece assim que Deus resolveu o problema só de trás, da frente não resolveu. Mas quando a Bíblia diz que Jesus morreu antes da fundação do mundo, o Cordeiro foi imolado na eternidade, os efeitos dessa obra, dessa propiciação, ela continua até o fim. Amém? Deus te perdoou completamente, queridos. Fomos completamente perdoados. Agora eu quero concluir com vocês a respeito dessa mensagem de Jesus. Eu sei que é uma mensagem mais longa, para não fugir da regra, mas nós vamos ouvir, estudar, anotar, ouvir novamente, assistir. Amém? Pedro, ele ouviu aquilo que Jesus falou. Vai, em meu nome, pregue o arrependimento para a remissão dos pecados. E a primeira mensagem de Pedro aos gentios, teve quase que todos esses itens. Arrependimento para a remissão dos pecados. Em Atos capítulo 10, versículo 42 e 43, antes disso acontecer, Deus precisou desconstruir essa mentalidade da velha aliança na vida de Pedro, com aquele lençol, animais quadrúpedes, animais que eram ilícitos de comer. E Pedro disse: Senhor, eu não posso comer esses animais, são impuros. E Deus falou: não, classifique como impuro aquilo que eu santifiquei. Você está debaixo de uma nova verdade agora, Pedro, acorda. Existe uma nova aliança, o evangelho não é só para os judeus, é para os gentios também, é para todos. O perdão de Jesus não foi para um povo só, foi para todas as nações, para todos os povos. Aí, Cornélio, um centurião gentio, alguém que não tinha aliança, clamava por essa salvação, queria experimentar essas verdades de Deus. E um anjo aparece e vai, fala para Cornélio: vai atrás de Pedro. Eu não posso anunciar essa tão grande salvação que foram confiados àqueles que receberam o Espírito Santo. Queridos, nós recebemos o Espírito Santo. É tão rico que nós carregamos que às vezes nós não damos conta disso. É tão rico que nós carregamos, que até os anjos desejavam e desejam compartilhar aquilo que somente a nós foi confiado. E às vezes nós temos a oportunidade de falar e não falamos. De ministrar o evangelho. Querido, se a pessoa vai receber ou não, não importa. Mas fale. Porque o convencimento não está com você. Está com o Espírito Santo. É Ele que convence. Deus quer levantar uma igreja que gera vidas. Pessoas que vão gerar vidas. Que vão gerar as vidas. Arrancar as vidas da escravidão, do pecado. Porque as pessoas vivem debaixo desse espírito de escravidão porque não têm consciência do perdão que elas receberam em Cristo. Uma vez que elas recebem esse perdão, elas são libertas. Infelizmente, tem muitas pessoas dentro das igrejas aprisionadas, acreditando que ainda não foram perdoados por Deus. Pasmem isso. Para nós é muito comum nós falarmos isso, queridos. Nós estamos aqui, falamos isso constantemente,
Mas tem irmão, se nós falarmos isso, ele vai achar que é uma loucura. É uma heresia. Por isso que quando eu prego a mensagem dessa, eu me cerco de verdades, para que não haja contestação dos fundamentos aqui apresentados. Nós precisamos ser pessoas cheias de fundamentos. E questionar, mas como é que pode isso? Senhor, por favor, perdoa. Peraí, Jesus não é a propiciação por todos os pecados? Então o que o povo precisa? Ele precisa disso que Jesus orientou. Pregue o evangelho. Pregue o arrependimento. E esse arrependimento, eu vou citar aqui agora. Porque o Pedro começou a falar na casa de Cornélio, ele foi, porque o Espírito Santo convenceu ele, e falou, vai, segue esse homem e prega a palavra lá. E Pedro, já começando a falar de Jesus, eu vou ler as últimas partes, Atos capítulo 10, versículo 42 e 43, diz assim, e nos mandou pregar ao povo e testificar que ele, Jesus, é quem foi constituído por Deus, juiz de vivos e de mortos. Dele todos os profetas dão testemunho, todos os profetas dão testemunho, de que por meio do seu nome, todo aquele que nele crê, recebe remissão de pecados. Se nós juntarmos, Lucas deveria ter feito isso em slide, dei mole, mas amém. Depois vocês façam isso em casa. Se nós pegarmos o Lucas 24, 47, diz, pregue o quê? Arrependimento para a remissão de pecados. Então o que eu preciso para a remissão de pecados? Segundo Lucas 24 e 47, arrependimento. Mas Pedro prega e fala assim, todo aquele que nele crê, recebe remissão de pecados. Segundo Pedro, o que eu preciso fazer para receber remissão de pecados? Crer. Aí você pode ver, tem algo contradizendo aí. Não está contradizendo. Porque a palavra crer significa pensar que é verdade. É metanoia. É uma outra forma de você focar e saber que em Jesus eu tenho perdão, por isso eu recebo o perdão. Em Jesus, que eu creio nele, eu tenho a remissão dos pecados, por isso eu recebo a remissão dos pecados. O que eu preciso então para fazer para receber isso? Crer em Jesus. Fala assim, crer em Jesus. É suficiente. Só que aqueles homens, quando estavam recebendo essa palavra, eles estavam com mais fome que vocês. A fome deles era tão grande. Falei que aqueles homens comeram aquela palavra. De tal forma que o Espírito Santo encheu a vida deles. E eles foram cheios do Espírito Santo. E começaram a falar em outras línguas. O termo caiu sobre eles, o Espírito Santo abraçou-os. Tomou-os. Porque é a vontade de Deus. É muito diferente, Senhor, por favor, venha. Diferente, queridos, eu não estou debaixo dessa aliança, não. Por isso que nossos olhos precisam se voltar para Jesus. Nós precisamos nos voltar para Jesus e olhar aquilo que Ele fez. As nações, os povos precisam saber o que Jesus fez. Precisamos proclamar que nele nós temos remissão de pecados. As pessoas precisam entender que elas foram perdoadas e elas precisam receber Jesus como Salvador delas. Esse é o Evangelho. Aqueles homens foram cheios do Espírito Santo. Foi tão notório, foi tão forte, que eles ficaram cheios.
E eles só estavam ouvindo. Não fizeram nenhuma confissão, nenhuma quebra de maldição, nenhuma confissão do passado, nenhum ato de regressão, seja lá o que for, não falaram nada, apenas ouviram a palavra e creram. É lógico que depois tentaram colocar regras da circuncisão, do judaísmo para eles. E Paulo e Barnabé precisaram lutar por isso. Eu falei, meu Deus, gente, vocês vão tão cheios do Espírito Santo. Você acha que vão ser guiados pela carne? Alguém cheio do Espírito Santo vai ser guiado pela carne? Pela sua concupiscência? Foram tomados pelo amor de Deus. Receberam o amor de Deus no coração. Por isso você tem que acordar. Senhor, obrigado pelo teu perdão, pelo teu amor, pelo teu Espírito que em mim habita. Agora eu quero mostrar para vocês como que a palavra diz que o arrependimento é um ato de Deus. Em Atos 11, 18, Pedro está explicando sobre aquilo que aconteceu com esses homens, que apenas ouviram. Mas antes de eu entrar, eu me lembrei da passagem de Gálatas, porque sempre vão colocar peso, tentar tapar a ação do Espírito Santo, jogar entulho, para que não haja fluir do Espírito. Por isso que a igreja de Gálatas foi repreendida por Paulo. Ó, Gálatas insensatos, que enfeitiçou vocês. Cuidado que, irmãos, tem feitiço rolando no meio do povo de Deus. E rola no meio de pregadores, de quem for. Porque Paulo ele foi tão insensível, se tiver algum anjo que vem do céu e prega outro evangelho, seja considerado anátema. Isso eu estou falando é sério, queridos. Então a gente tem que saber quem ouve. Ah, mas olha quantos seguidores você tem? Quanto? Não quero saber de nada. Paulo falou de super apóstolos que estavam enganando o povo. Você precisa agora ter um relacionamento com o Espírito Santo aí, saber o que é verdade e o que não é. Construa a sua identidade, a sua maturidade em Deus. Porque se tiver uma misturinha ali, que ele te confunde. Te confunde todinho. Aí faz uma sopa. Aí tem que chamar o ratatouille ali para acertar a sopa. Quem assistiu isso aí? Mas voltando aqui. Atos 11, 18 diz aqui, e ouvindo eles essas coisas, apaziguaram-se e glorificaram a Deus, dizendo, logo também aos gentios foi por Deus concedido arrependimento para a vida. Quem concedeu arrependimento? Foi Deus. Ou está errada essa versão? É Deus que concede arrependimento. O arrependimento não é um ato seu, é um ato de Deus. Olha o que diz Romanos capítulo 2, versículo 4. E ele diz aqui, arrependimento para a vida. Romanos 2, 4. Ou desprezas a riqueza da sua bondade, tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento. Interessante que não é a ira de Deus. Se você não se arrepender dos seus pecados, você vai para o inferno, desgraçado. O fogo da ira de Deus vai cair sobre você, seu pecador fedorento. Arrependam-se. Mas o arrependimento é um ato de Deus. Ele agindo em você. E Deus está produzindo arrependimento em nós agora.
transformando nossas vidas, nos arrancando da carne, nos colocando no Espírito. Ele está dizendo que a bondade de Deus é que te conduz a arrependimento. Agora, algo muito importante também é que diz em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 22 a 26, que a correção com mansidão promoverá o arrependimento concedido por Deus. Entenda que nós pregamos o Evangelho, falamos do perdão, da remissão de pecados, falamos daquilo que Jesus fez, e isso produz arrependimento. Mas Paulo também fala no ambiente de igreja. Queridos, o ambiente de igreja é o melhor ambiente para correção. O ambiente de casa é o ambiente de igreja, o melhor ambiente de correção. O pior ambiente de correção é lá fora, onde não há amor. Mas onde há amor, queridos, o melhor ambiente de correção. A correção nem sempre vai ser momento de que alegria ser corrigida. Não. A correção às vezes vai produzir tristeza. E é preciso nós entendermos isso, porque nós no ambiente de igreja, volta e meia, nós vamos passar por situações que nós vamos precisar ser corrigidos em amor. Fala assim, corrigidos em amor. Corrigidos em amor. Aí, Paulo diz assim, fuja das paixões da mocidade, busque a justiça, a fé, o amor e a paz com aqueles que de coração puro invocam o... Evite as controvérsias tolas e insolentes, pois você sabe que acabam em brigas. Ao servo do Senhor não convém brigar, mas sim ser amável para com todos, apto a ensinar, tolerante, deve corrigir com mansidão, queridos. A nossa correção tem que ser mansidão, principalmente no ambiente familiar, tem que ser com mansidão, que por mais que gere ira. Faça aquele exercíciozinho da respiração. Puxa a respiração, segura a respiração, solta a respiração. Oxigena seu cérebro. Dá um reset. Deixa sair aquela carga e receba o Espírito Santo para você corrigir. Amém. Com mansidão. Quem que você corrige com mansidão? Os que se opõem a Ele. Na esperança de que Deus lhes conceda o arrependimento. Você tem que se arrepender. Não é por muito você brigar. Não é por muito você falar, reclamar, dar lição de moral, que a pessoa vai se arrepender, queridos. É uma ação do Espírito. Por isso que a Bíblia fala assim, olha, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Você acha como que Jesus te ensina, queridos? Como que Jesus nos ensina? Com mansidão. E você vai ver que, às vezes, no meio pentecostal, tem que dar espadada, tem que dar paulada, quem não sei o quê, tem que fazer isso para achar que é espiritual, queridos. É porque eles estão debaixo de uma velha aliança. Não estou generalizando. Mas o espírito de mansidão que flui no nosso meio, que vai trazer correção. Amém, irmãos? E ele está falando assim, olha, para que Deus lhes conceda o arrependimento, levando-os ao conhecimento da verdade. Porque vai cair em si, caramba, eu tô agindo como quem não é uma nova criatura. Eu estou agindo com rancor, eu estou agindo com ira, eu estou agindo com mágoa. Por isso que eu estou assim, guardei essa mágoa no coração. Porque, olha a raiz.
O amor precisa estar lá enraizado. O amor é o quê? Perdão de Deus. Se eu fui completamente perdoado, o meu depósito de perdão está cheio. Para quê? Para perdoar. Vocês estão recebendo essa palavra? Porque aí Deus vai conceder arrependimento, levando-os ao conhecimento da verdade, para que assim voltem à sobriedade e escapem da cilada do diabo. Enquanto a pessoa está no erro, está debaixo da cilada do diabo. Está cheio de si, está debaixo, está se opondo, está debaixo da cilada do diabo. Mas quando ele se sujeita à correção, quando é uma pessoa que você vai corrigir, ela não rebate, ela não rejeita, não se opõe, não fecha o coração, aí vai haver operação do arrependimento de Deus e vai trazer fruto. Vocês estão aprendendo, igreja? Porque o diabo nos aprisiona, queridos. Nós nos achamos, às vezes, tão cheio de nós mesmos. Aí eu entendo o que o Paulo diz, eu já estou terminando, 2 Coríntios capítulo 7, versículo 9 a 10. Porque Paulo, ele trouxe uma palavra assim para os irmãos. Irmãos, vocês deveriam ser espirituais. Tem divisão no meio de vocês. Vocês estão permitindo pecado sério aí. Situações que estão aí acontecendo no meio de vocês. Um entrando na justiça contra o outro. Carnalidade, isso, tudo. Eles ficaram entristecidos. Aí na segunda carta, Paulo vai falar com eles. No versículo 9 a 10, ele diz assim, olha, mas agora estou alegre, não porque vocês ficaram tristes, mas porque aquela tristeza fez com que vocês se arrependessem. Então, a tristeza produziu essa mudança de... Há uma tristeza, e eu vou explicar para vocês. Aquela tristeza foi usada por Deus, e assim nós não causamos nenhum mal a vocês. Pois a tristeza que é usada por Deus produz o arrependimento. Quer dizer, às vezes vem um sentimento de tristeza no nosso coração, e a gente tem que pensar que nem tudo vem do diabo. Mas o nosso coração ficou entristecido, porque você não está agindo de acordo com a natureza que Deus te deu. Amém, irmãos? E não adianta você repreender a tristeza. Se veio segundo Deus, amém. Poxa, por que eu estou triste assim? Aí você vai pensar, o Espírito Santo vai te conduzir, ou você já foi corrigido com algo, e ele te trouxe um ensinamento. Você não é isso. E o Espírito Santo sempre vai te falar, você não é isso. Ele vai te trazer a realidade de quem você é. Você é filho. Você é perdoado, você é amado. Só que você não agiu em amor. Só que você não perdoou. Só que você não deu outra face. Só que você não caminhou da forma que Jesus está em você. Amém? Aí ele diz assim, olha, pois a tristeza que é usada por Deus produz arrependimento que leva à salvação. Salvação de quem? Da alma ali, daquele lugar onde você está aprisionado. E você é liberto. Por quê? Nossa, preciso falar com fulano. Olha, eu não fui legal com você não, tá? Eu não falei bem com você, eu pensei isso. Ou, enfim, queridos, isso é um ambiente que em casa nós fazemos. Entre marido e mulher. Poxa, você falou assim, ou você falou assado. Aí, queridos, quando há um ambiente de correção, de mansidão, vai fluir o amor e vai fluir transformação em nossas vidas, queridos. Amém? É aprendizado para nós. Mas Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Deus nos chama para um lugar de humildade.
Ninguém aqui é passível de não errar. Sabe que eu falei certo? Todos nós somos passíveis de erros. Amém? Vamos colocar de pé? Tem algo que eu coloquei aqui, que é uma verdade. Às vezes, a correção parece rejeição. Quando nós vamos corrigir, parece que nós estamos rejeitando. Não, queridos. Correção é um ato de amor de Deus. É um ato do amor dele por nós. A Bíblia diz que Deus corrige ao que ama. E Ele te ama, queridos. Que nós sejamos submissos no ambiente de igreja, a correção de Deus. O diabo não tem poder sobre nossas vidas, de nos paralisar, de nos travar. Amém, irmãos? Deus nos chamou para andarmos em amor, nesse lugar alto. Arrependimento é isso. É Deus que produz. É Deus que faz. É Deus que opera em nós. O querer, o efetuar. Coloca a mão no seu coração. Você pode agradecer a Jesus por Ele ser humilde e manso. Agradecer porque Ele não está te condenando e nem te rejeitando, mas Ele não vai deixar de te corrigir. Ele não vai deixar de corrigir tua rota. Ele não vai deixar de corrigir o teu coração. Se vem uma tristeza no seu coração por algo que você falou e fez, seja guiado por Ele, seja conduzido por Ele. Esse é o lugar que Deus tem para nós, irmãos. Esse é o ambiente da graça. Que bom nós estamos no ambiente da graça. Que bom, queridos, nós estamos no ambiente da graça. Você pode agradecer por esse ambiente de graça, esse ambiente de favor, de paz, esse ambiente de liberdade. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, pelo Teu amor por nós. Obrigado, Pai, por nos transformar. O Senhor está produzindo arrependimento constante em nossas vidas. Senhor, e nós estamos com os olhos em Jesus. Nós não estamos olhando para nós, estamos olhando para Ele. Obrigado, Jesus, nós te adoramos. Oh, nós te adoramos, Pai.